Graça e paz, irmãos. Como chama o rapaz mesmo que nós vamos falar hoje? Jabez. Quero que você abra, por favor, a sua Bíblia, 1 Crônicas, capítulo 4, e nós vamos ler 2 versículos apenas. Versículo 9. Jabez foi o homem mais respeitado da sua família. Sua mãe lhe deu o nome de Jabez, dizendo: com muitas dores o dei à luz. Jabez orou ao Deus de Israel: abençoa-me e aumenta as minhas terras. Que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E Deus atendeu o seu pedido. Nós vamos ver também em 1 Crônicas, no capítulo 2, e no versículo 55, que diz assim: a cidade de Jabez e os clãs dos escribas que viviam em Jabez, ou seja, a cidade era de Jabez, e o texto diz: e os clãs dos escribas que viviam em Jabez, os tiratitas, os simeatitas, os sucatitas, etc. O que eu quero lembrar a vocês, nós estamos fazendo uma rápida recapitulação, lembrando que quando Jabez orou, ele pediu ao Senhor que aumentasse as suas fronteiras. E no capítulo 2 de Crônicas, o que nós lemos é que os clãs dos escribas viviam em Jabez. O que nos leva a uma conclusão lógica de que aquela oração de Jabez definitivamente tinha sido atendida, porque agora existia uma cidade chamada Jabez. E era muito improvável que existisse um outro Jabez. Até porque o nome de Jabez não era um nome muito desejado. Jabez não era um nome que ninguém queria ter, e dificilmente uma mãe colocaria de novo num outro filho, né? Um nome que dizia: com dores dei o parto. A história de Jabez não começou ele tendo uma terra. Jabez não tinha terra, ele não podia ter descendência, ele não podia ter história, porque ele não tinha terra. Nós lembramos, quando nós estudamos aqui, que naquela época o povo de Israel estava saindo de um cativeiro, estava sendo pressionado pelos cananeus, e nós já pintamos esse quadro, mas é muito oportuno lembrar que a situação daquele povo era muito difícil. A situação do povo era difícil, e a situação do Jabez era mais difícil ainda, porque provavelmente o Jabez não tinha pai. E aí nasce o Jabez e a mãe tem problema. Ou seja, o Jabez, como nós dissemos, era o típico sujeito que tinha tudo para dar errado. Então o Jabez era aquele que, se você encontrasse e falasse assim: Jabez, como é que você vai? E ele respondesse, talvez você não gostasse de ouvir. Mas o Jabez tomou uma decisão importante. Ele decidiu mudar a vida dele. A despeito do problema que ele tinha, ele decidiu mudar a vida dele. E a vida dele mudou de tal forma que o texto que nós lemos mostra um Jabez que agora conhecia Deus de uma forma que nós falamos a semana passada, mas eu quero reenfatizar que o conhecimento, só o conhecimento de Deus, esse conhecimento superficial, já não é mais suficiente. A Bíblia nos diz aqui que Jabez invocou ao Deus de Israel, dizendo: se me abençoares. E nós vimos no estudo anterior que ele demonstrava um profundo relacionamento com Deus. A palavra-chave aqui, meus irmãos, é relacionamento. Jabez tinha relacionamento. E disse para Deus assim: tomara que me abençoes e me alargue as fronteiras. Ele pedia por provisão, que seja comigo a tua mão e me preserve do mal. Ele pedia proteção, de modo que não me sobrevenha aflição. Ele queria segurança, ele queria conforto. Quando nós olhamos a estrutura de Jabez, nós vamos ver que ele fez um pedido de natureza paterna. Ele pediu a Deus proteção, provisão, segurança. E Deus, em contrapartida, e é importante salientar, não era comum esse tipo de oração. Aliás, não era comum isso absolutamente. Jabez era uma pessoa, mostra-se aqui uma pessoa muito ousada quando ele faz uma oração desse tipo. É uma das lições que nós temos que aprender, é ousar na oração e no relacionamento. E aí nós falamos então que Jabez mudou a sua história com resultados monumentais. Eu coloquei na última vez resultados monumentais.
e foram resultados monumentais. O que é um resultado monumental? É um resultado que merece, em contrapartida, um monumento. Jabez teve um monumento, sim ou não? Sim? Jabez teve um monumento? Sim. Pararam uma história para contar a história dele. Ele ganhou espaço bíblico. Isso é um monumento àquilo que ele fez. E nós devemos buscar coisas que sejam registradas na nossa história como algo monumental. Deus não nos chamou para nós sermos medíocres. Medíocre não é um termo muito feio. Pode parecer feio, mas não é. É aquela pessoa que faz tudo pela média. E aí, tá bom? Esses tempos ainda que eu estava nos Estados Unidos, tinha uma propaganda lá muito interessante. O cara chega para arrumar o carro, o cara levanta o carro, fala assim, eu estou com problema no freio. Vai ficar bom? Aí o mecânico fala assim, vai ficar ok. Aí o cara fala, ok? Ele fala, ok. Aí diz assim, tem coisa que ok não é suficiente. E a vida cristã, ok não é suficiente. Ser mediano não é suficiente. Nós temos que buscar a excelência. Então Jabez fez um acordo com o seu Criador. Ele teve um contato com Deus que não era comum naquele momento. E ele conheceu a Deus. É interessante isso, meus irmãos, porque a nossa busca por Deus tem que ser mais intensa. Deus já nos conhece. Eu poderia mencionar para você o Salmo 139, que eu gosto muito. O Salmo 39 traz uma lembrança que Deus nos conhece no nosso íntimo. Ele sabe tudo de nós. Ele sabe do nosso levantar, do nosso sentar, da nossa criação. E o que é que nós sabemos de Deus? Quando a Bíblia nos diz assim, conheçamos e façamos o quê? Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. O texto que nós acabamos de ler em Jeremias nos diz que o Senhor quer se apresentar a nós, mas nós precisamos buscar essa revelação, nós precisamos buscar essa intimidade com o Senhor. E é diferente, hoje está mais fácil da gente entender a profundidade das relações, e aqui eu quero fazer uma brincadeirinha com a mídia social. O pessoal hoje tem mídia social, aí o pessoal manda lá um convite, e diz assim, você não quer me aceitar? E a gente faz o quê? A gente aceita, normalmente você aceita. Você conhece mesmo aquela pessoa, sim ou não? Algumas você conhece, mas a maioria você conhece? Não. E aí você fala assim, mas nós já aceitamos Jesus. É a minha pergunta aí, você já conhece Jesus? Você já aceitou? E vou mais. Quando a gente conhece alguém, tem camadas de conhecimento. Você pode me conhecer, pode saber bastante sobre mim, mas você realmente me conhece? Porque nós definimos espaços de conhecimento que é assim, você me conhece na minha publicidade, que é o meu espaço público, na minha privacidade e na minha intimidade. Quantas pessoas me conhecem na intimidade? Quantas pessoas sabem quem realmente eu sou? Vocês podem até achar que eu sou um cara legal, mas como eu sou na intimidade? E a questão que Deus quer se apresentar, e esse estudo, o meu esforço aqui é que nós, e começando por mim, tenhamos um relacionamento íntimo com Deus, da mesma forma como Jabez teve. Hoje nós vamos falar sobre a identidade de Jabez, mas a identidade de Jabez só foi possível porque houve uma troca. Ele conheceu a Deus, Deus que o conhecia e ele conhecia a Deus. Então nesse momento, Deus restaurou a identidade de Jabez. Deus restaurou a identidade de Jabez, porque Jabez era um cara que não tinha nada para o qual ele poderia se orgulhar. Ele não tinha, mas Deus restaurou a sua identidade. Então, quando nós conhecemos a Deus, Deus nos resgata no nosso íntimo. Isso é muito importante. Falamos a semana passada também a respeito, e aí eu quero só esclarecer para não ficar um mal entendido. A semana passada nós falamos a respeito dos nomes de Deus. E eu disse assim, mas o que Deus está querendo é que nós nos chamemos de Abba, de papai. Meus irmãos, longe de mim a negação dos nomes poderosos de Deus. Ao contrário. Quando nós olhamos os nomes poderosos de Deus,
né? É o Shaddai, Deus da guerra, Deus da provisão, Elohim. Isso é bom, porque esse Deus Todo-Poderoso, e eu gosto muito do texto de Jó, capítulo 38, quando Deus chega para Jó e fala assim para ele: cinge-te agora como homem, porque eu vou falar com você. Onde é que você estava quando eu estendi a terra, quando eu fiz isso, quando eu fiz aquilo? Aí eu olho, vocês já leram esse texto? Vamos ler. Esse vale a pena. Jó capítulo 38, a partir do versículo 2. Agora cinge o teu lombo como homem, perguntar-te-ei e tu me ensinarás. Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faze-me saber e se tem inteligência. Quem lhe pôs as medidas, se é que tu sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? E aí vai. E esse Deus poderoso, esse Deus que acabou de dizer assim: onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Está dizendo para mim assim: me chama de pai. Você tem noção disso, meus irmãos? Vocês têm noção do que nós estamos fazendo com a nossa fé? O que nós estamos fazendo com a nossa fé? Nós estamos pegando um Deus Todo-Poderoso, colocando de lado e dizendo assim: deixa comigo que eu resolvo esse negócio. Não resolve. João 15,5 diz assim: sem mim vós nada podeis fazer. E a gente parece não querer entender. Sabe por que a gente não entende? Olhem para mim, sabe por que a gente não entende? Porque nós não fomos acostumados a depender. Depender é uma coisa negativa. Depender é negativo, mas não de Deus. Depender de Deus é positivo. Aliás, depender de Deus é necessário. Então eu tenho que reaprender esse comportamento que eu não tive. E nós vamos falar de identidade hoje, e a identidade diz assim: você foi ensinado a ser você, a ser forte, a ir, lutar, vencer. E a Bíblia está dizendo: não. Salmo 46 diz assim: aquietai-vos. Não é isso que o Salmo diz? O que diz o Salmo? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Amém? Quando foi a conquista de Jericó, o versículo antes da conquista diz assim: Deus deu Jericó. Deu. E falou para o povo: vai lá e grita. Ridículo, meus irmãos. Ridículo. Jericó era das cidades mais fortalecidas que existia na época. Você vai lá e grita: para. Deus faz essas coisas para dizer: está vendo, não foi você. Você acha que com grito você derruba muro? Você não derruba muro. Mas ele está dizendo: dependa de mim. Amém? Paternidade. Esse Deus Todo-Poderoso diz assim: a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus. Nós não entendemos isso até hoje, tá bom? Mas vocês estão perdoados porque eu também não entendi. Então nós estamos tudo certo. Mas nós não podemos nos conformar com isso. Meus irmãos, se nós sairmos daqui chateados com isso, eu me dou por satisfeito. Nós não podemos deixar mais, por favor, não vamos deixar mais a vida ficar desse jeito. Como é que a gente entra e sai toda quarta-feira e não vira um filho de Deus com um relacionamento de perto, chamando Deus de Pai? E quando você tiver problema, diz: Pai, o que eu faço aqui? Pai, para que lado que eu vou? Jesus, para que lado que eu vou? Espírito Santo me instrui. E espera ouvir a voz de Deus. Ele vai falar no seu coração. Sabe por quê, meus irmãos, ele vai falar? Onde que está o Espírito Santo? Onde que o Espírito Santo está? Onde? Dentro de mim. Eu tenho que olhar para dentro de mim. É dentro de mim. É o que nós vamos fazer hoje. Hoje nós vamos olhar para dentro de nós. Porque é lá dentro que ele está. É lá dentro que ele está. E eu tenho que olhar para dentro de mim e esperar a voz. Mas nós estamos indo no braço. Nós estamos indo no braço. Não estou negando a nossa participação na vida, hein? Não é isso. Mas eu estou dizendo, lembra Jeremias, capítulo 15 ou 17, que diz assim: maldito é o homem que confia no homem e faz do seu braço forte o seu escudo? Lembra disso? Então não é o nosso braço. A última para a gente entrar na lição de hoje. Lembra do filho pródigo? O filho pródigo esculhambou, fez tudo de errado. E o pai o recebeu. Então estou dizendo que tudo bem, pode pecar? Não. Paulo fala assim: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aí mais um pouquinho antes, em Romanos, ele fala assim:
pecaremos então porque nós estamos debaixo da lei? Ele fala, de jeito nenhum. Ele mesmo responde. Mas o que eu quero dizer, se nessa noite tem alguém que está afastado dos caminhos do Senhor, saiba que o Pai está de braços abertos, esperando impacientemente por você. Volte hoje, meu irmão, aos braços do Pai e receba o abraço do Pai. E se você está aí também sem saber o que fazer, faça esse compromisso com Deus hoje, venha abraçar o Pai. Comecemos então o nosso estudo de hoje, que nós dissemos assim, Jabez acessou 3 pilares básicos do ser humano: a paternidade, a identidade e o propósito. E eu quero que você entenda a relação disso daqui. A paternidade, está comigo aqui, ó, italiano falando, ó. A paternidade está ancorada, a identidade está ancorada na paternidade. Então, eu só vou ter orgulho da minha identidade se eu tiver uma boa paternidade. Porque senão eu vou contar que história que eu vou contar. Vocês entendem? Então, por isso que eu quis que vocês entendessem primeiro quem é Deus. Vocês entendessem, muita pretensão, né? Eu quis assim, que nós repassássemos quem é o nosso Deus. Para dizer assim, agora nós vamos dizer quem que nós podemos ser. A partir do momento que eu me lembro quem é o nosso Deus, eu posso dizer quem é que eu posso ser. Acessando então esses 3. Porque quando eu entender também a identidade, aí eu estou pronto para o propósito. Imagina o seguinte, se eu configurar corretamente Deus na minha vida e posicionar a mim corretamente, que tipo de propósito eu posso ter? Que tipo de propósito eu posso ter? Qualquer um. Excelente. Por quê? Eu posso fazer qualquer coisa. Não foi Paulo que falou assim, eu tudo posso? Nós vamos falar desse versículo ainda hoje. Muito bem. Minha identidade. Esse rapaz aqui disse assim, nós nunca tivemos tantas opções para decidir nosso destino. Nenhuma escolha será tão boa, porém, se nós não soubermos quem nós somos. Então nós temos muitas escolhas, mas o mundo hoje anda perdido porque nós não conseguimos definir quem nós somos, o que nós queremos. Hoje a pergunta mais difícil, meus irmãos, a pergunta mais difícil para ser respondida, sabe qual é? Sabe qual é a pergunta mais difícil? Quem arrisca? Tem uns aqui que já sabem, que são meus amigos do coração e a gente filosofa sobre isso. Qual que é a pergunta mais difícil de ser respondida? O que é que você quer? Isso parece, a gente fala para as crianças, mas o que você quer? Desde pequenininho. Não sabe o que quer. Enquanto é pequeno tem desculpa. E quando você cresce, se pergunta o que é que você quer, você também não sabe. A gente sabe o que a gente quer? Não. Se nós soubéssemos o que nós queremos, nós não éramos tão ansiosos, porque nós estaríamos satisfeitos com o que nós temos, porque nós saberíamos o que nós temos. Então, as opções estão aí. E quando nós falamos de identidade, há um conceito equivocado de identidade para nós, os brasileiros. Porque nós costumamos dizer que identidade é aquela coisa que nos identifica. Aquilo não é identidade. Tem uma máxima no estudo comportamental que diz que o mapa não é o território. A identidade que você mostra é uma identificação. Aquela não é você. Aquela identidade não é você. Ela te identifica. Mas a sua identidade definitivamente não é aquela. Então é importante a gente saber qual é a nossa identidade. É muito importante a gente saber quem sou eu. Essa é a outra pergunta difícil. Quem sou eu? Porque eu sou quem? Eu sou eu mesmo ou sou o resultado do que o meu pai queria?
eu sou eu mesmo ou eu sou o resultado que a minha mãe queria? Faz sentido isso para alguém? Essa pergunta fala com alguém? Porque às vezes nós somos o resultado de alguma coisa que nos disseram que nós éramos, não daquilo que nós de fato somos ou gostaríamos de ser. E para a gente descobrir quem nós somos, nós precisamos voltar um pouquinho, porque existe o quem nós deveríamos ser. Quem nós deveríamos ser? Quando Deus nos criou, eu gosto de dizer que aquele versículo de Gênesis 1, 26, é quem nós deveríamos ser. O que o texto diz? Disse Deus: façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Não está ali o resto do versículo. Mas o resto do versículo já dá uma dica de propósito. A outra parte do versículo diz o quê? E, quem completa esse versículo? Vamos de novo? Façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E o quê? Vamos lá, gente, me ajuda aqui para não ficar sozinho. E domine. Vamos lá, vamos repetir? E domine. O homem foi criado à semelhança, à imagem e à semelhança de Deus, para quê? Dominar. Esse é o homem. Fotografaram o homem? Fotografaram? Não, de verdade, fotografe. Deus me criou para quê? Deus me criou que jeito? Com que eu me pareço? Com quem que eu me pareço? Não sou bonitinho? Não, fala para mim. Não, pode falar, gente, eu não estou, não, ficou bom, não ficou? Ficou, porque você, linda, imagem e semelhança de Deus. Eu não estou brincando com isso, porque nós perdemos a percepção de nós, inclusive de como eu me pareço. Nós temos que começar a resgatar a verdade bíblica. É isso que nós temos que resgatar, porque nós estamos fazendo um mal para nós mesmos quando nós perdemos a perspectiva bíblica. Nós fazemos um mal para nós. O pessoal chama isso de imago Dei. Imago Dei significa a imagem e a semelhança de Deus. Então nós vamos chamar de projeto original. Vamos repetir, só para vocês não dormirem. Projeto original, vamos lá? Projeto original. O projeto original, o que é? Imagem, semelhança de Deus. Para fazer o quê? Dominar. Vamos ver o que aconteceu. Vamos ver o que aconteceu depois disso aqui. Opa, eu sempre bato nisso aqui. Eu sendo imagem e semelhança de Deus, fiquem comigo aqui, não vão embora não, tá? Eu sendo imagem e semelhança de Deus, qual é a primeira característica que eu demonstro? Qual é o primeiro atributo que eu demonstro? Amor. Porque a Bíblia diz o seguinte: Deus é amor. Então eu, como imagem e semelhança de Deus, eu sou uma pessoa que amo. Eu amo. Porque está na minha essência amar. Eu fui formado imagem e semelhança de Deus. Então, se eu for imagem e semelhança de Deus, eu vou ser amoroso, perdoador, seguro, corajoso, forte, apto. Eu só tenho qualidade. Eu, como imagem e semelhança de Deus, eu não tenho defeito. Eu só tenho qualidade. Você acredita nisso ou estou exagerando? Não, se você achar que eu estou exagerando, você fala assim, não, você derivou. Não é assim. Pode falar, eu gosto da contrapartida. Você sabe por quê? Nós vamos descobrir já o que foi que aconteceu. Qual é o meu estado atual? Eu me pareço com aquele que Deus criou, sim ou não? Sim ou não? Eu me pareço com aquele que Deus criou hoje? Eu sou aquele cara amoroso,
perdoador, corajoso, forte. Eu sou? Não. O que foi que aconteceu então? O que foi que aconteceu entre o que Deus fez e o que aconteceu comigo? Aconteceu uma coisa simples. Nesse meio de conversa, apareceu um sujeito e disse assim, pulei aqui, mas eu volto. Ó. Nesse meio tempo, só um instantinho que eu já chego lá, tá? Apareceu alguém e disse assim, Gênesis capítulo 3, versículo de 1 a 5, diz assim, foi isso mesmo que Deus disse? Deus tinha dito que nós éramos a imagem e semelhança dele para dominar. E que nós podíamos participar de qualquer coisa, só não podia comer da árvore que estava lá no meio. E chegou alguém e disse assim, foi isso mesmo que Deus disse? Aí, não comam de nenhum do fruto da árvore do jardim? Disse a serpente, certamente você não vai morrer. Deus sabe que o dia que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus. O que Deus está querendo é que você não seja igual a ele. Jesus disse que o diabo é o pai da mentira. Tudo que ele faz é mentir. E ele chegou e contou uma mentira. Nessa hora, criou isso que nós estamos discutindo hoje aqui. Deus falou que eu era uma coisa, e o diabo me fez acreditar que eu sou outra. Gente, eu não estou demonizando gratuitamente. Por favor, entendam. Eu não vou tirar do contexto. Nós temos que ficar no contexto bíblico. Nós hoje vivemos acreditando numa mentira do diabo. Esse é um problema que nós precisamos resolver. Quanto nós acreditamos em Deus e quanto nós acreditamos no diabo, ou quanto nós duvidamos de Deus. E veja só, duvidar de Deus não é uma novidade, porque naquele momento, Adão e Eva duvidaram de Deus. Não duvidaram? Duvidaram. Eles duvidaram. Deus falou, é assim. A serpente veio e falou assim, mas foi isso que Deus falou? Certamente você não vai morrer. E em quem eles acreditaram? Na serpente. Em quem que nós estamos acreditando hoje? Não sei. Mas você pode responder em quem você está acreditando. Qual foi o sentimento que teve essa situação? Para você não ficar pensando, foi dúvida e confusão. E nós temos que entender o seguinte, onde há dúvida e confusão, há paralisia. Paralisia, o processo parou tudo. A confusão também adoece. Isso aqui são coisas que eu estive anotando para nós pensarmos. E hoje nós vivemos essas crises por conta dessa situação. Qual é o tamanho dessa lacuna? Uma das coisas que eu quero discutir com você é essa aqui. Só um instantinho, até eu achar o slide de novo. Que eu estou fazendo curso com o Oswaldinho. Agora eu já contratei o Oswaldinho, que eu vou pagar um café para ele. Olha, tá vendo? Eu coloco lá e ele volta aqui. Aí. Quando nós não sabemos quem nós somos, eu fiz um trocadilho, né? Quando não sabemos ser, nós não sabemos o que podemos fazer, porque eu não sei quem eu sou, então eu não sei o que eu posso fazer, quanto que eu sou capaz, e quando eu não sei o que eu posso fazer, eu também não sei o que é que eu posso ter. Nessa hora se estabelece a situação que nós temos hoje, pessoas insatisfeitas, pessoas vazias, pessoas querendo uma coisa que não tem, querendo ser uma outra coisa, querendo ser uma outra pessoa, desejando alguma coisa, orando por outra coisa. Quando aquela coisa acontece e não sabe, eu já contei aqui para vocês, mas vale a pena, já atendi pessoas que estavam no último semestre da faculdade fazendo o TCC e depressivo porque dizia assim, não sei se é isso que eu quero. Como assim? Você passou 5 anos numa faculdade, agora está fazendo o seu TCC, você não sabe o que você quer? Não sabe. Porque nós não sabemos, porque a história nos diz que nós estamos fazendo uma coisa que não é aquilo que nós gostaríamos de fazer.
Tá? Gálatas capítulo 4. Abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 4, por favor. Versículo 1. Diz assim. Abra aí para a gente ler. Digo, porém, diz em Gálatas. Digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. Quando o herdeiro é criança, ele não difere de um escravo, embora seja dono de tudo. Isso daqui é uma analogia que Paulo está fazendo. No entanto, ele está sujeito a guardiões até o tempo determinado do seu pai. Assim também nós, ele está comparando, quando éramos menores, quando nós éramos criança, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Paulo está inferindo que nós crescemos. O que Paulo está dizendo é hora de nós nos tornarmos adultos e assumirmos a nossa maioridade como herdeiros do reino de Deus, e é hora de fazer acontecer, amém? É hora, meus irmãos, a hora é agora. Chega de chororô, vamos assumir isso daqui, vamos começar a fazer a diferença, E rapidamente agora, em 20 minutos, nós vamos falar sobre identidade. Resgate da identidade. Nossa. Vou ter que pagar aquele café para o Claudinho o mais rápido possível. O resgate da identidade. Primeiro passo do resgate da identidade é a autoimagem. Se você quer resgatar a sua identidade, o primeiro passo que você tem que dar é resgatar a sua autoimagem. A autoimagem fala quem você acha, como é que você se percebe, a bem da verdade. Como é que você se percebe? Autoimagem. Por quê? Na maioria das vezes, nós somos resultado dos rótulos. O que é rótulo dentro desse conceito? Rótulo é tudo aquilo que falaram que nós éramos. Já viram aquelas histórias do menininho quando é pequeno e o avô queria porque queria ser advogado? Olha para o menino e fala assim: quando você crescer, você vai ser advogado. Mas o menino queria ser chefe de cozinha. Mas ele é criado com aquela pecha que ele tem que ser advogado. Vocês já ouviram alguma história semelhante a essa, de alguma forma? Isso é muito sério. Você sabe quem é que coloca rótulo em você? As pessoas que você mais gosta. Não são seus inimigos. Quem diz para você o que você vai ser quando você não quer ser aquilo, são as pessoas que têm autoridade sobre você. Quem são essas pessoas? Primeiro, seu pai e a sua mãe. Depois, os seus avós. Os seus familiares próximos. Os seus líderes. O pastor. O pastor coloca rótulo em você. Coloca. Faz parte. Porque pode ser um desejo. Ele vê uma habilidade e fala assim: você tem chamado para, ou você pode ser um ótimo pastor. Aí você começa a achar que você tem chamado para ser pastor. E aí começa, mas eu nunca pensei em ser pastor, ou sei lá o que, eu estou dizendo, né? Você pode ser o baterista da igreja, não sei. Esse é um problema muito sério, porque muitas das vezes as pessoas se acostumam com o rótulo e começam. Vocês estão comigo no rótulo? Você ganhou um rótulo. Como você não soube contrariar o rótulo, agora você começa a agir de acordo com aquele rótulo. Você está feliz ou infeliz? Não, eu não estou muito feliz, mas eu acho que esse daqui, acho que esse daqui sou eu mesmo. E aí as pessoas começam a viver, não na sua plena identidade, não no seu pleno potencial, mas na metade do seu potencial. E insatisfeita, porque há um conflito dentro dela, porque de fato ela não queria aquilo.
Existem estudos que falam quem é a criança, né, nas suas habilidades ou nos seus desejos mais infantis, provavelmente aquilo é a vocação dela, mas nós não vamos entrar nesse detalhe. Mas os rótulos, o rótulo é uma coisa importantíssima que você entenda, se você vive hoje com algum desses rótulos. Nós não vamos, vou passar mais rápido, porque já são quase 9 horas, mas essa janela de Joe Harry é um dos estudos mais profundos a respeito da leitura de quem é você, como você é percebido. Não vai ser possível a gente falar disso hoje, mas ele fala dentro dessa história dos rótulos. E os rótulos... Está difícil aqui. Os irmãos tenham paciência com o novato. Os rótulos fazem com que nós nos enxerguemos daquelas formas. E nós falamos aqui que eles são feitos pelas figuras de autoridade, olhar dos pais, as pessoas que têm autoridade. Como é que nós resolvemos isso? Nós resolvemos assim. Isso aqui é importante. Eu tenho que olhar para mim hoje e dizer assim, quem que eu realmente sou? O que eu quero? Porque agora eu não estou mais sob o domínio dos meus pais. Eu posso me livrar disso se eu quiser. Eu posso resgatar a minha identidade hoje. Porque uma das coisas importantes na identidade é que os grandes traumas que acontecem em anos passados, eles ficam congelados na nossa mente, mas eles não existem mais. Há pessoas que sofreram abuso aos 6, 7 anos e carregam isso até hoje. Aquele abuso não existe mais, mas ele carrega a história daquilo ali. E é preciso ressignificar isso. É preciso ressignificar os rótulos que você não quer. Quais são os rótulos que você não quer? Você tem que tirar esses rótulos, para que a sua identidade possa aflorar, a sua real identidade possa aflorar. Tá bom? Muito bem. Muito bem. Eu coloquei aqui, qual é a chave para resolver a questão da autoimagem? Abra sua Bíblia em Provérbios 18, 21, mas abra mesmo. Abra, nós vamos ler. Essa eu quero que você leve para casa. Como é que você resolve autoimagem? Como é que você resolve autoimagem? Provérbios 18 e 21. Leve isso como a chave da solução da autoimagem. A vida, vamos lá, vamos comigo? A vida e a morte e a vida estão no poder da língua. Vamos de novo? A morte e a vida estão no poder da língua. Aquele que a ama comerá do seu fruto. O que esse texto pode nos sugerir? Que aquilo que eu falo traz vida ou traz morte. Tem capacidade de mudar o meu destino pelo que eu falo. Por isso eu vou dizer uma coisa para vocês, meus irmãos. Muito cuidado com o que você fala. Muito cuidado com o que você fala. Porque todas as vezes que você fala assim, isso não vai dar certo, o que vai acontecer? Não vai dar certo. Tem grande chance de não dar certo. Por isso é muito... Então, você quer mudar a sua autoimagem? Tem um pregador nos Estados Unidos chamado Joel Osteen. Não sei quantos já viram a pregação dele. A pregação do Joel Osteen foca sempre na busca de quem Deus disse que você é. E ele repete isso, porque se eu repetir quem é que Deus disse que eu sou, eu tenho grandes chances de ter uma vida muito melhor do que essa. O segundo ponto é o autoconhecimento. Autoconhecimento. Se a autoimagem é como eu me vejo, o autoconhecimento é como eu me sinto. E como eu me sinto é muito importante para
para que a gente possa atingir a plenitude da nossa identidade. Provérbios 23, 7. Vamos lá, Provérbios 23, 7. Eu perdi, saiu do lugar. Isso daí chama-se, em TI chama suporte segundo nível. Provérbios 23, 7. O que está escrito em Provérbios 23, 7? Só um pedacinho, eu vou ler para vocês. Esse não está lá. Provérbios 23, 7 diz assim, ele está dentro de um contexto, eu descontextualizei, mas se você olhar o contexto, ele faz sentido o que nós estamos falando, tá? Provérbios 23, 7 diz assim, porque como imagina em sua alma, assim ele é. Esse é um texto profundo de análise que diz o seguinte, da forma como você imaginar, aquilo se parece. Nós podíamos fazer exercícios aqui fantásticos. Alguém algum dia já esteve sozinho numa casa escura e você ouviu um barulho e achou que era alguém que estava chegando e quando você foi lá ver, era uma borboleta que estava lá se batendo. Algo parecido com isso. Já aconteceu? Mas o que você imaginou que fosse? Era alguém. E naquele momento, o sentimento que você teve, que o seu corpo teve, era de que alguém estava realmente lá. Então, assim como você imagina, é. O que significa dizer que... Agora sim. Que o forte, quando nós pensamos no autoconhecimento, nós estamos falando de modelos mentais. O que é que eu criei na minha mente? O outro era a autoimagem, como eu me vejo. Agora esse é modelo mental. Que tipo de modelo mental eu criei? Qual foi o modelo mental que eu criei? O que foi que sempre me falaram que eu criei para mim como modelo mental? A gente brinca sempre nessas palestras assim, dizendo assim, quer ver? Então, daqui um dia eu vou ter que mudar, porque isso daqui é da época que eu era criança, vocês já são outra geração, mas tem uns 2 ou 3 aqui. Pau que nasce torto, não tem jeito, morre torto. O que é isso? Isso é um modelo mental, isso é uma crença. Pau que nasce torto, morre torto, ou seja, se nasceu assim, isso daí é a tal da síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, vou morrer assim. E não necessariamente isso é verdade, não necessariamente isso é verdade. Mas esses são modelos mentais. O que é que nós desenhamos como modelos mentais? Os rótulos que as pessoas nos fazem, os rótulos que nos fazem nos levam a pensar assim, eu não sou inteligente o bastante, eu não vou tentar aquele emprego porque eu acho que eu não consigo. Isso são modelos mentais. Eu não sou talentoso, eu não consigo me organizar. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. No modelo comportamental, a palavra eu não consigo não existe. Sabiam disso? Essa palavra não existe. Você substitui eu não consigo pelo eu não quero. Toda vez que você disser assim, eu não consigo, de fato você está dizendo o quê? Eu não quero. Porque se você quiser, você consegue. Eu não consigo emagrecer. Não, é que você não quer. É verdade. Porque se você falar assim, não, eu vou fazer, exige sacrifícios, claro, o que na vida não tem? Nós não vamos teorizar sobre isso, porque senão nós podíamos falar da perseverança, mas hoje não é dia de falar de perseverança, porque a perseverança é isso, é uma disciplina que nos leva a uma melhoria de conhecimento, mas nós não vamos falar isso. Mas então o modelo mental já passou, não era para ter passado, voltou. Esse aqui vai demorar, viu? Esse aqui vai demorar para eu aprender. Ok. Muito bem. Modelos mentais. Como os modelos mentais se formam? Vocês estão comigo ainda, né? Apesar das interrupções, vocês estão comigo. Os modelos mentais se formam de algumas formas.
Na criação você forma um modelo mental. O modelo mental você forma na sua casa, olhando os seus pais. Essas são as experiências que ficam. Um pouquinho mais rápido agora. No meio que você vive, na geografia que você vive, no meio social que você vive, isso são modelos mentais. Eles criam modelos mentais da sua observação, de você ver como que as pessoas vivem. Outra coisa que cria modelo mental, uma experiência que você tenha tido, ela cria um modelo mental. Se você sofreu um acidente, e aquele acidente te marcou, você rotula aquele evento como se esse evento eu não faço mais. A repetição de um evento cria um modelo mental. É assim que você cria um elefante de circo amarrado com uma corrente pela perna. Você já viram um elefante de circo amarrado pela perna? Você acha mesmo que a corrente segura aquele elefante? Você já viram história que sai no jornal dizendo assim que teve um elefante lá na Tailândia que se revoltou e derrubou o circo? Foi o elefante que um dia descobriu que chega de eu ficar amarrado com esse negócio. Então quando nós descobrimos os modelos mentais e nós nos livramos dele, nós fazemos como os elefantes fazem. A gente arranca o toco e derruba o circo. Mas enquanto a gente não chega nisso, o que a gente fica? A gente fica com uma correntinha amarrada na perna e balançando a tromba. E esperando que alguém jogue água nas nossas costas para poder tirar o calor, que alguém dê um pouquinho de alfafa para a gente poder comer. Mas um dia a gente tem que mudar essa situação. E talvez esse dia seja hoje. Por quê? Porque o modelo mental repetitivo, ele cria um comportamento. E esse comportamento diz assim, não vou nem tentar porque eu sei que eu não consigo. Eu já tentei 3 vezes, não deu certo. Modelo mental. Modelo mental. Não foi isso que Jabez fez. Jabez podia falar isso? Jabez podia. O que Jabez podia dizer para nós? Eu chamo com dores, minha mãe deu à luz, eu não tenho pai, estamos cercados, definitivamente, eu não vou fazer nada, porque não vai dar certo. Mas Jabez não fez isso, ele tomou um outro tipo de atitude. Muito bem, realinhando os modelos mentais. Gosto muito desse versículo aqui que vai aparecer. Ele vai aparecer, apareça. Apareceu. Não, agora sim, agora apareceu, deixa ele lá. Fotografe para você levar para a sua vida. Provérbios 4:23, você tem que saber de cor. Sabe por quê? Esse versículo, meus irmãos, é chave para a vida. Sobre tudo que você deve guardar, faz o quê? Guarda o seu coração. Deixa eu dizer uma coisa para você. É ali que nasce tudo. É ali que nasce o seu problema de autoimagem. De manhã, você quer ver? Eu vou dar uma dica boa para vocês. De manhã você acorda, faça essa experiência amanhã, pode fazer. Acorde amanhã de manhã, antes de orar, de fazer tudo, você vai lá fora, dá uma olhada na sua janela, na sua sacada e fala assim, hoje vai ser punk, viu? Hoje vai ser punk. Fala 3 vezes isso, e volta para dentro pensando assim, vai ser punk. Sabe o que vai ser? Vai ser punk. Vai ser punk. Por quê? E aqui nós não estamos falando de lei de atração, não. Nós não estamos falando de lei de atração, não. Porque agora a sua percepção toda se voltou para aquilo. E aqui, gente, esse assunto é muito sério. É Provérbios que diz, não é aqui uma teoria comportamental. Diz assim, sobre tudo que você deve guardar, guarde o seu coração. Porque dele faz o quê? Procede. É dali que sai, o quê? A vida sai dali. Ou seja, o que você colocou no seu coração é o que vai acontecer. É o que vai acontecer, porque o seu coração é o centro da sua emoção. Do centro da sua emoção, aquilo vai para o seu pensamento, vai para o seu sentimento, você vai se sentir daquele jeito. Quando você fala assim, vai ser punk, a sua fisiologia toda já mudou. Você está com cara agora de quê? De punk, que vai ser punk. Você quer ficar mal-humorado? É fácil, é só dizer 3 vezes assim, estou mal-humorado, hoje eu não estou legal, hoje eu estou azedo. Pronto, resolveu, ficou azedo já, acabou, ninguém aguenta você. Olha, quando eu acordo, não converse comigo, porque eu não converso. Todo dia que acordar, ninguém vai conseguir conversar com você,
Porque essa já é uma determinação que você fez. Veja esse texto. Realinhando o modelo mental. Veja esse texto. Esse texto é uma opção. Aqui nós estamos falando de realinhar modelo mental. Esse texto é uma opção, diz assim, ó, eu lembro-me da aflição. Olha esse texto, olha a riqueza desse texto. O profeta, ele não nega o problema. Ele não nega o problema existe. Mas ele faz o quê? O que o profeta faz ali? O que ele faz? Ele faz uma opção. Vocês concordam que ele faz uma opção, sim ou não? Ele fala assim, ó, eu lembro da aflição e do meu delírio, da amargura do meu pesar. Lembro-me o quê? Bem, eu lembro-me bem de tudo isso, e a minha alma desfalece dentro de mim. Quando eu lembro daquilo, a minha alma fica triste, porque quando eu coloco um pensamento ruim no meu coração, o que acontece comigo, com a minha fisiologia? Fica triste. Você quer ficar triste? Faça uma fisiologia triste. Abaixa os ombros, anda assim, pronto, você já ficou triste, depois de assistir o jornal. Mas ele diz assim, todavia, ele faz todavia, lembro-me também do que pode me dar, o quê? Esperança. Se você fosse se lembrar hoje de quem pode te dar esperança, de que você lembraria? De que você lembraria? Demorou. Deus é o quê? O quê? Pai. Demorou, gente. Isso tem que estar dentro de nós. Onde que está a minha esperança? A minha esperança está em quem? Em Deus. Então, pode estar o problema que for, quem é que pode me dar esperança? Onde estão fitos os meus olhos? A Bíblia diz assim, olhando para quem? Que a Bíblia diz? Olhando para quem? Olhando para Jesus. Meus irmãos, a Bíblia foi feita para ser degustada. Ele diz assim, ó, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, que pelo gozo que estava proposto, fez o quê? Suportou a cruz. Ele fala assim, ó, eu olho para Jesus, o qual olhou para um gozo e falou assim, isso que eu estou sofrendo aqui é nada perto do que está me proposto. Então, quando eu olho para Jesus, eu tenho esse exemplo, né? Então, o profeta, ele diz a mesma coisa, todavia eu me lembro também. Então, se você hoje está passando boas e grandes, você pode olhar para o seu problema, não tem problema nenhum. O profeta fez isso, mas você tem que se lembrar também do quê? Porque isso muda a sua fisiologia. Você tem que se lembrar de alguém que te dá esperança. Isso é mudar a identidade. Mais dois, nós já vamos embora, tá? Paulo fala uma coisa que eu nunca entendi, mas não tem problema, vocês vão me explicar. Paulo fala assim, mas em todas essas coisas, e outra, não está fora de contexto, tá? Você pode pegar o texto de Romanos, porque ele vem falando, o assunto está muito aqui. E ele fala assim, ó, mas em todas essas coisas nós somos o quê? Eu não sei o que é mais que vencedor. Alguém pode me explicar o que é mais que vencedor? Porque vencedor é tudo que a gente quer ser. Ele falou assim, não, eu sou mais do que vencedor. Deve ser um vencedor alegre, né? Eu não sei o que é mais que vencedor, nunca entendi direito isso daí. Mas eu acho que deve ser bom. Você não acha que deve ser bom? Eu acho. Em todas essas coisas, nós somos mais. Quando Paulo escreveu aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 13, ele disse assim, e não está fora de contexto. Vai lá em Filipenses que você vai ver. Paulo vem descrevendo que nós devemos ser alegres em todo o tempo, não devemos estar ansiosos e tal. E aí no versículo que antecede esse, ele fala assim, eu sei o que é passadores e tal. Então ele coloca todo um contexto. Então Paulo está dizendo assim, ó, quer saber de uma coisa? Eu não estou nem aí o que acontece. Eu não fico ansioso e mais. Eu posso tudo naquele que me fortalece. É uma fala. Aí eu faço uma observação, que se um dia a gente continuar, a gente fala sobre quociente emocional.
que é o controle das nossas emoções. Hoje nós não vamos falar, mas é o controle das nossas emoções. Aí nós falamos o seguinte: quando nós sabemos quem somos, nada poderá nos deter. Porque Paulo disse assim: eu posso tudo. Eu sou um cara generalista, meus irmãos. Eu sou generalista. Se falou para mim que é tudo, para mim tudo é o quê? Tudo. Jesus falou assim um dia assim, ó: tudo é possível ao que crê. O que eu acho que é possível ao que crê? Tudo. Se eu não fiz o tudo ainda, é porque eu ainda não criei. Então eu estou aqui dizendo para mim: Senhor, aumenta a minha fé, porque tudo é possível ao que crê. Então, quando nós sabemos quem nós somos, nada poderá nos deter, porque nós podemos tudo. Então nós temos que mudar a nossa perspectiva a respeito de nós mesmos. Nós temos que mudar hoje a nossa autoimagem. Nós temos que olhar, né, brincando, que a gente tem que olhar no espelho e falar assim: pô, hoje você está bem, hein? Hoje você está bem. É um bom começo, esse já é um bom começo. E dizer assim: eu posso tudo naquele que me fortalece. E não é bíblico isso. Isso é o resgate da identidade. O resgate da identidade, vai comigo aqui, nós já estamos encerrando. O resgate da identidade, quando eu resgatar a minha identidade, o que acontece com o meu propósito? Porque o meu propósito não está rolando. Porque a minha identidade está fraca, está frágil, eu não sei quem eu sou. Eu sou mais ou menos. Eu vou, mas eu não sei se eu deverei. Não sei se deverei, não sei se não deverei, eu não sei se eu quero, não sei se eu não quero, eu não sei se eu vou, eu não sei se eu posso. Quer dizer, o que Tiago fala? Tiago fala assim que o homem que pede e tem dúvida, ele parece o quê? O que Tiago fala no capítulo 1? Ele parece as ondas. Vocês já viram onda? A onda é linda, né? Ela vai e volta. Mas até onde ela vai? Até aqui. E vai e volta. É lindo você ver, mas você fala assim: mas eu estou até aí. Né? Ops, não era esse. Botou um aqui. Então, o resgate da identidade acelera o seu propósito. O que eu quero dizer? Se você está fazendo planos, na quarta-feira nós vamos falar sobre propósito. Se você está fazendo planos para a sua vida, a primeira coisa que você tem que acertar é o quê? A sua identidade. Por que tem um monte de gente que começa, para, não dá certo? Porque não acertou a identidade. Tá bom? Fechando então. Hoje vamos terminar 5 minutos mais cedo. A paternidade é a nossa fonte. Biblicamente, sem Deus nós não podemos fazer nada. A identidade é o nosso ser. E propósito é o nosso fazer. Então, na próxima quarta-feira, nós vamos falar sobre o nosso propósito. Ei, eu terminei hoje. Não, é que a semana passada eu fiquei chateado, foi muito longe. Hoje eu falei: não, hoje tem que terminar antes, né? Não pode. Amém, irmãos? Alguma pergunta que vocês queiram fazer a respeito do tema? Eu acho muito importante, falando sobre esses estudos, que a gente não viva da teoria, meus irmãos. Isso aqui, ó, não façam isso. Não gaste uma quarta-feira bonita dessa para escutar e não pôr em prática. De que maneira eu ressignifico os meus rótulos? De que maneira eu ressignifico os meus rótulos? A forma mais tranquila de você ressignificar os seus rótulos, você tem duas formas. Vou dar uma material, depois eu te dou uma espiritual, tá bom? De acordo? Vou te dar uma material primeiro. É você olhar para o seu rótulo e comparar com o seu paradigma. Qual que é o seu paradigma? Paradigma é o seu elemento de comparação. Qual que é o elemento de comparação? Para a classe, qual é o elemento de comparação? Quem sou eu originalmente? Eu sou o quê? Imagem e semelhança de Deus. O rótulo que te puseram parece com a imagem e semelhança de Deus?
O rótulo que te deram, se parece com você ser uma imagem e semelhança de Deus, sim ou não? Falar assim, você, meus irmãos, eu não quis entrar nesse detalhe para não cansar vocês, tá? Mas há rótulos, e eu falei que os rótulos mais terríveis são aqueles das pessoas de figura de autoridade. O pai fala assim, esse moleque não vai dar nada. E isso daqui não é força de expressão não, tá? Porque eu ouvi isso recentemente, alguém falando para alguém de 29 anos. O filhinho tinha 29 anos. Isso daqui não dá nada. Mas assim, não era... Isso é um rótulo. Aí se alguém coloca um rótulo desse em você, como é que você ressignifica esse rótulo? Você olha para o que Deus disse que você é. Deus disse que você não vai dar nada? Foi isso que Deus disse? Deus disse que você iria fazer o quê? Dominar, não foi? Então isso é um rótulo. Você já ouviu falar que você pode não evitar que um passarinho sente-se na sua cabeça? Já ouviram essa piadinha? Talvez você não evite dele sentar na sua cabeça, mas você pode evitar dele fazer ninho. Então, às vezes você não evita que alguém jogue um rótulo em você, mas o rótulo colar em você, aí é permissão sua. Então, se alguém fez alguma referência, você pode olhar para o seu paradigma e dizer, esse aqui não sou eu. Deus não me fez assim, porque o que vale para mim foi o que Deus disse que eu sou, não que as pessoas... Até porque, meus irmãos, aqui ó, cá entre nós, muitas pessoas nos dão rótulos em função da percepção dela da vida, e a percepção dela está distorcida, então ela está emitindo uma opinião distorcida, então ela está fazendo um juízo de valor que não faz o menor sentido, e aí não tem validade para mim. Se você está andando na rua, você para no semáforo, e o rapaz que está pedindo no semáforo fala assim para você, pô rapaz, você não vai dar nada na vida, você acredita nele? Não. Então por que você acreditou nesse outro? Porque ele provavelmente é uma figura de autoridade. Como é que você ressignifica? Você olha e fala, eu sou isso aqui? Não, não sou. Então se eu não sou, ressignifiquei. O que é que eu sou? Eu sou o que Deus disse que eu sou. Eu sou um vencedor. É que muitas das vezes, por ser uma figura de autoridade, uma coisa importante, você pode começar a dialogar com os seus pais e com as figuras de autoridade, isso aqui é pessoal, a última coisa, você pode começar a dialogar com as figuras de autoridade a respeito da percepção deles, porque uma das coisas que nós desaprendemos da vida foi perguntar, nós gostamos muito de dar resposta, perguntar a gente desaprendeu, vamos reaprender a perguntar. Alguém fala assim para você, sei lá, pô, você é incapaz de fazer isso. Você, com seu consciente emocional bem calibrado, pergunta assim, baseado em que você chegou a essa conclusão? Porque não é gostoso você ouvir a opinião das pessoas? Não, é porque, e aí fiquem comigo, isso aqui é importante, pode ser seu pai. Porque eu não estou ensinando insubordinação, eu estou ensinando diálogo. Não é para você se insubordinar contra as suas figuras de autoridade, mas é para você ajudar as figuras de autoridade a te dar informações mais completas. Porque muitas das vezes as pessoas nos dão uma informação e você não pergunta os motivadores. Então comece a perguntar, de onde você tem essa percepção? Baseado em que você chegou a essa conclusão? Porque você sempre faz isso. Sempre é um generalismo. Aí você pergunta, sempre quando? Aí começa uma conversa boa, e eu estou incentivando vocês a sempre perguntar, não aceite de vez. Então você ressignifica a partir disso. A outra forma de você ressignificar, que não vai dar para ensinar, é você perguntar para Deus se você é aquilo que falaram para você. Porque tem uma coisa, não raro, gente, eu não sou tão de diabo assim não, tá? O pastor Zé me conhece, eu sou bem cético com relação a isso. Mas às vezes o diabo usa uma pessoa para te dar uma informação, para te matar mesmo. Para falar uma coisa que você não é, mas aquilo ali é do diabo. Aí você vai e pergunta para Deus, Deus, o senhor acha mesmo que eu sou isso? E veja o que Deus vai te responder, esse é o lado espiritual. Então você pode fazer uma ressignificação material, você pode fazer uma ressignificação espiritual. Amém? Nós vamos quebrar os nossos paradigmas, meus irmãos, nós vamos quebrar os nossos modelos mentais. Deixa eu perguntar uma coisa, pão de pobre cai sempre com a manteiga virada para que lado?
para cima, meus irmãos. Deixa eu falar uma outra. Porque para baixo é um modelo mental. Pão de pobre cai sempre com a manteiga virada para baixo. Isso é modelo mental. Ah, tem pão de pobre que não tem nem manteiga. Esse é o modelo mental piorado. Mas vocês entendem, nós não podemos nos aderir a esses modelos mentais. Nós não podemos. Nós somos filhos de Deus. Filho de Deus não está sujeito a isso. Amém? Deus abençoe.